Seja bem-vindo, eu sou o WSA, que bom estar seguindo essa série onde nós estamos aqui resumindo, tirando as minhas próprias conclusões em relação a este livro, As Leis da Natureza Humana, que provavelmente eu estou tirando aqui as melhores ideias, complementando, buscando informações fora sobre os argumentos aqui de Robert Greene, sobre o autor, sobre os protagonistas das histórias que ele conta, que inclusive eu falei muito bem nos vídeos anteriores sobre Périx, suas estratégias, o que ele pensava, como ele agia, quais as formas e maneiras que ele incluía isso no seu dia a dia para poder se tornar um grande político e chegar ao reinado, ao trono de Atenas com suas ideias, apesar de ser uma pessoa simples, mas ele conseguiu chegar aí ao poder. E hoje, como nós falamos, nós paramos nas partes anteriores, e na parte que agora sucede, nós chegamos nas chaves da natureza humana. Chegando nessas chaves da natureza humana, essas chaves vão nos dar algumas instruções através da história que ele cita aqui. Então, Robert Greene, com essas chaves da natureza humana, ele descreve que desde os primórdios, desde a antiguidade, por que nós hoje somos tão irracionais, ou seja, por que nós não consigamos dominar o nosso lado emocional? Porque, como conclusão, nas páginas anteriores do livro, na introdução dessa lei da irracionalidade, ou seja, domine o seu lado emocional, ele concluiu que o que nos torna irracionais é a capacidade que nós não temos de gerenciar o nosso estado presente, as nossas emoções e as reações perante ao que pensamos, sentimos e imaginamos. Então, esse processo de você pensar, sentir, é que gera a razão ou a irracionalidade, que para ele é uma das coisas muito importantes, porventura colocou em primeiro lugar. Então, nestas chaves da natureza humana, ele conta que fatos e acontecimentos relacionados a como as pessoas foram tão irracionais, o que fizeram elas perderem, elas entrarem em dívidas, caírem em riscos inapropriados, o que tornou o ser humano mais vulnerável a esse estado emocional prejudicial, descontrolado. Então ele conta que toda a história, desde das crises que ele começa aqui de 87, de 1929, 87, 2008, e contando aqui todas essas crises que aconteceram no mundo, que foi aí uma crise mundial, uma crise, uma inflação, acontecimentos que prejudicaram não só uma classe social, mas todo o grupo social de pessoas. E isso porque estavam movidos por essas emoções, acreditando que uma coisa era totalmente certa e acabaram por deixar que essas emoções o dominassem. E desde aí ele vem para novos fatos, contando como que se originam essas emoções e por que elas têm tanto poder sobre as nossas ações e decisões. Então ele conta aqui, mostrando essa parte nossa do cérebro e de como essa evolução do homem se deu. E mostrando aqui em fatos, e resumidamente ele mostra que antigamente, desde quando o homem começou a sentir e ter um prevalecimento sobre esses estados emocionais, ele entende que foram esse instinto, esse medo, essa ação rápida, essa ação instintiva que fez com que o homem não tivesse muito capacidade de gerenciar essas emoções. Por quê? Porque
na antiguidade do homem, nos primórdios, o homem tinha que agir rápido, pensar rápido. Quando o homem das cavernas estava na floresta, ele tinha que ali agir rapidamente, com base no medo e no instinto. O medo seria correr ou enfrentar, fugir ou correr. Então esses dois estados que ele chama de excitação emocional são estados que ainda hoje vivem em nosso corpo e delimitam as nossas decisões. O medo, como ele cita aqui, é uma das coisas que mais bloqueia o ser humano e que contamina as nossas decisões. Chegando então, ele vai passando, vai contando toda essa história do cérebro, também ele conta essa história aqui do cérebro, mostrando que nós vamos aprendendo sobre novas emoções, sobre novos comportamentos, a partir dessa evolução que nós vamos desenvolvendo no nosso cérebro, porque, como falamos anteriormente, o homem das cavernas, justamente no cérebro reptiliano, que era o cérebro instintivo, o cérebro do impulso, o cérebro não racional, mas o cérebro do medo, que era o cérebro onde ele tinha que analisar um acontecimento, ou seja, ele caçando na floresta, ou lutando, ou sendo atacado por um leão, ou qualquer animal. Nesse instinto, nós também vivemos hoje, que é o instinto do medo, o instinto de não saber ali tomar decisões assertivas. Por quê? Porque ainda estamos e temos esse estado emocional, que é o estado de medo, que é uma das emoções aí que mais controlam o ser humano. Então, chegando a esse conhecimento, ele cita que o racional e o irracional são duas coisas ligadas e uma tem a ver com a outra. Ele cita que uma liga a outra e a outra também depende significativamente do funcionamento da outra. Você não pode ser racional sem ter um pouco de irracionalidade, porque a emoção e a razão são fatores um de outro. Eu posso ser racional em certos momentos, mas emocional em outros. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E ele vai aqui contando toda essa história e finaliza com o que eu acho interessante, que é a história de Péricles, né? Ele finaliza aqui dizendo que Péricles buscava e idealizou um estado de equilíbrio, onde ele poderia, a partir dos conhecimentos que ele tinha, como ele cita aqui, ter uma consciência desses instintos. Essa irracionalidade para ele era o que mais lhe motivava, e essa consciência desses instintos era que não deixava as pessoas crescerem, e ele idealizou o equilíbrio emocional, o equilíbrio de Atenas e o crescimento e o desenvolvimento. Aí, porventura, vamos finalizando. Como falei anteriormente, eu vou aqui resumindo as coisas básicas e importantes, porque eu não preciso ler para que você possa entender. Eu estou resumindo as coisas importantes, dando um pouco de informação, que é o que você precisa. Eu não vou ler o que está escrito, eu vou aqui, a partir do meu entendimento, da minha análise, da minha conjectura dos acontecimentos, trazer o que é melhor para você. Então, finalizando o que Péricles fala, ele diz que se nós não estivermos conscientes da nossa irracionalidade, nós podemos aí perder a razão e nunca chegar aos nossos objetivos. Então, voltando para Robert Greene, ele finalizou, cita que existem 3 fases e 3 etapas para você começar a entrar no trilho da racionalidade, dominar o seu lado emocional. A primeira etapa ele chama dos viés cognitivos, a segunda etapa é os fatores inflamatórios e a terceira etapa são as estratégias para trazer o lado racional. Hoje nós vamos falar sobre alguns viés cognitivos. Obviamente já está bem
extensa essa aula, não vou falar muito, vou falar apenas de 2 viés, e nas aulas posteriores, nos encontros posteriores, nós falamos mais 2 e 2. Então vão ser 3 aulas nessa primeira etapa. Então hoje, como uma das etapas importantes, ele fala de 2 viés. O primeiro viés é o viés de confirmação. O viés de confirmação é um viés cognitivo que está muito bem descrito aqui neste livro, relatando Greene que esse viés faz com que nós confirmamos coisas que nós queremos acreditar. Dependendo da sua razão, dependendo da sua experiência, daquilo que aconteceu, essas influências inconscientes elas podem influenciar as suas decisões. Por isso nós confirmamos aquilo que nós acreditamos ser certo, porque já tem uma informação dentro da nossa mente e do inconsciente. Então, se existem várias coisas que acreditamos e que passamos e que nos fizeram quem somos, essas coisas vão ser o que? Vão ser a base, o centro das nossas decisões. Se eu acredito que uma pessoa ela é inteligente porque tem uma boa aparência, embora aquela pessoa que eu a encontre, ela não seja tão inteligente, ela não consiga responder nenhuma uma multiplicação ou uma soma de cabeça, assim eu vou ainda confirmar, por mais que eu pergunte quanto que é 3 vezes 4 e ela responda errado, ou 27 vezes 32, se eu pergunto para essa pessoa e ela não consegue responder, e eu tenho ali a prova do que ela não tem a capacidade de resolver uma questão tão simples, ainda assim eu vou se basear que aquilo que aquela pessoa está fazendo não é porque ela quer ou porque talvez ela não deseja. Eu vou ficar querendo provar para mim mesmo, confirmar aquilo que eu acredito. Eu acredito sim, aquela pessoa tem uma boa aparência, aquela pessoa vive em tal local, ela compra isso, ela tem uma roupa de marca, ela usa a marca X e a marca Y. Então são essas coisinhas do mundo que fazem com que nós confirmamos as nossas decisões. As nossas decisões, a maioria delas são equivocadas, são com bases em viés cognitivos. E esse primeiro viés, que é o viés da confirmação, cita que nós sempre estamos querendo confirmar aquilo que queremos e acreditamos. Por quê? Porque sempre queremos estar certos, nunca queremos estar errados ou simplesmente dizer que não sabemos algo. É preferível e as pessoas acreditam muito mais na mentira ou em mentir do que simplesmente falar a verdade e confirmar que aquilo realmente não é certo. Então, se eu olho para uma pessoa, ela tem uma beleza estonteante, ela é maravilhosa, ela tem os olhos azuis, tem um corpo escultural, tem uma pele de bebê. Ok, mas isso é uma característica importante, são benefícios dela. Mas isso não justifica a irracionalidade dela em relação, ou até mesmo a falta de inteligência em relação a uma atitude. Se ela ou ele tem essas habilidades, tem essas características que se destacam, ok, é um ponto positivo nesse lado, mas eu não posso pegar essa pessoa e colocar ela para gerenciar uma empresa, eu não posso entregar uma gerência, eu não posso dar um cargo de dominância, onde precisa ter raciocínio, ter inteligência. Então tudo isso são fatores determinantes que confirmam as nossas coisas. Isso é chamado de efeito halo. Nós acreditamos tanto na beleza, na riqueza e no poder, que acabamos por fazer coisas erradas para confirmar os nossos equívocos, os nossos erros. Então esse é o primeiro viés que precisamos aprender. Não podemos deixar que as coisas do mundo, o que
o mundo tem a dizer é tão importante quanto aquilo que realmente é. Eu não posso ficar confirmando aquelas coisas que eu acredito. Primeiro eu tenho que entender se aquilo que eu acredito verdadeiramente é certo, faz bem e realmente é o real e o que está de acordo com a realidade. Se isso não for real, eu sempre vou estar buscando artifícios, provar para mim mesmo que eu estou certo, por mais que eu esteja fazendo errado. E a maioria das pessoas fazem isso mesmo. Elas sabem que estão fazendo errado, mas elas procuram coisas para provar que elas estão certas. Por quê? Porque no fundo elas não admitem que estão erradas. E admitir o erro é a primeira coisa para entender que você não está caindo nesse viés cognitivo, que é o viés da confirmação, confirmando as suas crenças, seus medos, confirmando o seu egoísmo, a arrogância, porque somos assim. E esta é uma das lições muito importantes. Parar de ser irracional, porque quando agimos assim com base nesse viés, estamos sendo irracionais. O segundo viés que nós vamos aprender nesta aula é o viés da convicção. O viés da convicção é muito importante e ele está em qualquer local. E esse viés cita que eu acredito tanto naquela ideia, eu acho que aquela ideia é tão bonita, é tão importante, é tão maravilhosa que deve ser verdade. Então, se eu te digo para você, vou te dar aqui os números da Mega Sena, vai lá e você vai ganhar. Isso pode ser verdade ou não, mas se você tem uma convicção tão forte que você pode ficar rico do dia para a noite, você vai acreditar que você vai ali jogar de uma hora para outra e vai ganhar. E sabendo que as expectativas dizem que é 50 milhões, de 1 para 50 milhões que ganha. Entende? Então essa convicção nos dá e nos turva a nossa racionalidade, a capacidade de raciocinar quanto os fatores que são previsíveis e imprevisíveis, reais e irreais, até mesmo imaginários. Então se eu tenho uma convicção que todo homem não presta, eu vou sempre procurar fatos que confirmam que eu estou certo ou certa neste caso. Então, se eu tenho aquela convicção dentro de mim, talvez essa convicção nem é sua, pode ser da sua família, pode ser de alguma coisa que você viu de alguma pessoa, alguma autoridade, seja na família, no colégio, na igreja, em qualquer lugar, que faz com que você acredite que aquilo é real. Então uma das coisas eu não posso ter a certeza que aquilo é real, porque eu só posso ter a certeza que aquilo é real se eu passei por aquela experiência ou vivenciei aquilo. Então eu não posso estar convicto das minhas ideias sem ter a experiência daquela situação. Se alguém diz que viu um extraterrestre, ela conseguiu ver todos os detalhes, só que ela viu, ela não prova, ela não tem fatos ali reais. Então, por mais que aquela pessoa, aquele ser humano, seja um professor renomado, um cientista, é apenas uma palavra. E por ter esse grau superior, ter toda essa autoridade, nós acabamos por nos deixar levar por essa convicção. Então, se alguém diz que viu um ET, por mais que ela tenha autoridade, isso não justifica a verdade. Isso só justifica a verdade se for provado. Então, não cair nesse viés cognitivo, que é uma das primeiras etapas, são 6 viés cognitivos. O primeiro é o viés da confirmação. O segundo é convicção. Eu confirmo para eu estar convicto. Então, se eu estou convicto, o que acontece? Eu vou acreditar em todas as coisas. E Robert Greene diz que uma das coisas importantes é você sempre questionar. E quando você questiona ao ponto de você entender aquilo, você tem ali a racionalidade e não cai na irracionalidade. Não se deixa levar pelas emoções, pelo status, pela sociedade, pelo que a autoridade falou, por alguém de ser certo ou errado. Então, questionar é uma das estratégias de Robert Greene mais importantes. Então, nesta aula nós aprendemos
muito sobre aí, desde a história, o quanto nós somos irracionais, desde a evolução, os acontecimentos no mundo, por que somos tão irracionais e por que essas emoções de medo, arrogância, orgulho, superioridade, essas emoções, esses estados emocionais nos tornam ali pessoas irracionais. Então, sabendo disso, nós chegamos a esses viés que são 6, mas hoje nessa aula aprendemos 2, que são o viés da confirmação. Nós confirmamos aquilo que acreditamos, e da convicção. Nós achamos que aquilo, por ser tão repetitivo, por tantas pessoas estarem falando, por estar em todo lugar, por ouvir uma autoridade, por eu ouvir muitas pessoas falando, por eu sentir que aquilo é verdadeiro, por eu sentir bem ouvindo aquilo, por eu gostar de ouvir música tal, por alguém falar que a positividade ela vai melhorar a minha vida, porque a lei da atração é isso, porque a lei da atração vai me transformar de uma hora para outra, porque as leis universais, porque eu recebi uma mensagem do Espírito, porque aconteceu isso e foi um sinal do universo e é verdade, e às vezes alguém recebeu uma mensagem espírita e é verdade. Então tudo isso são convicções que acreditamos sem ter a certeza, mas porque alguém ou muitas pessoas acreditam, eu também vou acreditar. É uma convicção que é uma convicção geral, não sua interna. Então a primeira coisa é: questione todos os fatos, se eles são reais e irreais. Eu espero que eu tenha aí trazido um pouco, lembrando que eu não li tudo, eu não li aqui detalhadamente como está escrito, eu tirei as minhas próprias conclusões a partir do meu conhecimento, do que eu entendi. Você pode também aí ter os seus próprios conhecimentos. Eu vou deixar aqui abaixo o link desse livro, se você quiser adquirir, é importante para tirar as suas próprias conclusões aí sobre o livro. Espero que eu tenha trazido aí conhecimento para você. Até o próximo vídeo.